sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Números, capítulo 26, seguindo. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, Asbel, a família de Asbelitas, de Arão, a família de Araimitas, de Sufã, a família de Sufanitas, de Ulã, a família de Nuafanitas. Os filhos de Belá foram Arde, Naamã, família de Naamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as famílias do que foram deles contados, foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as famílias de Suão, família de Suanitas, as famílias de Dan, segundo as suas famílias, todas as famílias dos Suanitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, Imas, a família dos Imanitas, e Isves, a família de Isvitas, de Benaias, de Berias, a família de Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber, a família de Eberitas, de Maquiel, a família de Maquelitas. O nome da filha de Aser foi Sera, a família dos filhos de Aser, enquanto, segundo os que foram deles contados, com total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jezeel, a família de Jezreelitas, de Guni, a família de Gunitas, de Jezer, a família de Jezeritas, de Silim, a família dos Selemitas. São essas as famílias de Naftali, segundo as famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. Estes são contados os filhos de Israel. 601.730. A lei acerca da divisão da terra, disse o Senhor a Moisés: esses repartirá a terra de herança segundo o censo. A tribo mais numerosa dará herança maior, a pequena herança menor, a cada um em proporção ao número se dará a herança. Todavia a terra repartirá por sorte, segundo os nomes da tribo de seus pais, a herdarão segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. O censo dos levitas. São esses os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família de Gesonitas, de Coate, a família de Coatista, de Merari, a família de Meraritas. São estas as famílias de Levi, a família de Onistas, a família de Hebronista, a família de Malitas, a família Musitas, a família Coraitas. Coate gerou Arão, a mulher de Arão chamava-se Jequebede, a filha de Levi, a qual nasceu no Egito. Ela teve Arão e a Moisés, a Miriam, irmã deles. Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram, e quando o levaram ao fogo, estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000. Todo homem da idade de um mês para cima, porque estes não foram contados entre os
filhos de Israel, porquanto eles não foi dada a herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés, sacerdote de Eleazar, que contaram os filhos dos israelitas nas campinas de Moabe, a pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. A lei acerca dos direitos das filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éter, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses os nomes das suas filhas: Macra, Noá, Ugra, Milca e Tirsa. Apresentaram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que juntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraram o nome do nosso pai no meio da sua família, porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa perante o Senhor, disse Senhor a Moisés: As filhas de Zelofaiade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Farás passar a ela a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filho, então a herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a herança aos parentes mais chegados de sua